nosso convidado de hoje é o Dr. Idalino Almeida. Dr. Idalino Almeida é psicanalista, doutor em psicologia clínica, especialista em psicoterapia transpessoal, hipnólogo e mais, são tantas coisas. Ele vai estar conosco hoje falando sobre telepatia e ressonância psicoterapêutica. No que elas se aproximam, no que elas se distanciam, são a mesma coisa? Vem com a gente. Ele vai estar com você no chat. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se, porque quanto mais pessoas tiverem informações de qualidade e de responsabilidade, a gente vai fazer muitas coisas boas. Não é verdade? Vem com a gente aqui, agora. Que bom que você veio para assistir essa entrevista. É uma entrevista fantástica, com uma pessoa que eu tenho uma admiração incrível, que é o Dr. Idalino. Eu já apresentei ele antes, mas agora eu vou pedir para que ele se apresente. Ele vai contar onde ele mora, que é um lugar fantástico. Ele vai contar quem ele é. E aí eu vou começar a fazer uma porção de perguntas para ele que eu estou muito interessada em saber e tenho certeza que você também. Olá, Dr. Idalino, seja muito bem-vindo. Conte para nós quem é você. Conte para essas pessoas maravilhosas que estão te ouvindo agora. Maravilha. Que bom. Que bom. Olá, Martinha, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. E vamos trocar aqui umas falas com vocês. Bem, eu sou Idalino Almeida, eu sou um psicanalista. Desde 74 que eu tenho a minha caminhada trabalhando com hipnose clínica. Depois evoluí para regressão, depois resolvi fazer psicologia, fiz a psicologia, fiz o mestrado, fiz doutorado, em resumo. Mas a minha vida mesmo é trabalhar com a psicoterapia. Então, ultimamente eu estou morando, né, num local realmente de Marta, um lugar maravilhoso, na Chapada Diamantina. Né? Chapada Diamantina. Porque o vírus me empurrou da cidade. Eu estava com minha clínica lá fechada por 4 meses durante a pandemia, e eu não podia ficar lá. Desde que a gente tem aqui um prédio aqui, dentro do mato mesmo, que é para fazer retiros, né? Que é a sede da Ressonância Mundial, tá certo? Se você quer saber, onde nós podemos aqui nos reunir, fazer retiros, discutir. É um centro de psicologia transpessoal. Fica aqui na Chapada de Diamantina, 6 km de Salvador. É aqui onde eu estou agora. Né? Então, de alguma forma, eu evoluí desde 91, quando eu cheguei em Salvador, eu evoluí para trabalhar com a ressonância psicoterapêutica. Eu nem sabia o que era ressonância psicoterapêutica. Apenas a necessidade de consultório me fez eu achar sempre e pesquisar. Está faltando alguma coisa no consultório. Está faltando alguma coisa. Puxa vida. Quer dizer, eu fazia as sessões, tinha resultados maravilhosos, mas dentro de mim sempre está faltando alguma coisa. Eu preciso trabalhar com pessoas em coma, eu preciso trabalhar com crianças recém-nascidas, eu preciso trabalhar com pessoas distantes. Gente, e o mais importante, eu preciso trabalhar com aquelas pessoas que vêm ao consultório, querer fazer uma regressão ou fazer uma hipnoterapia, mas as resistências internas dela não permitia. E ficava uma sessão, 2 sessões, 3 sessões para a gente tentar romper essas resistências, tá certo? Digo, não tem que existir uma forma de nós trabalharmos, precisa, de alguma forma, de resolver essas dificuldades. E aí, nessas pesquisas, eu comecei a estudar como Freud trouxe o inconsciente. Eu comecei a estudar muito o inconsciente. Comecei a estudar tanto pela linha de Freud, quanto pela linha do Jung. Né? E fui buscar lá atrás outras pesquisas, né? Onde nós descobrimos o seguinte, que era importante e que o inconsciente ele está sempre pronto para ajudar. Sempre pronto para ajudar. Eu comecei a fazer umas experiências com o inconsciente e descobri um resultado maravilhoso. E aí, no primeiro momento, eu descobri como fazer a comunicação de cérebro a cérebro. Né? Eu comecei por aí, fui descobrindo e fui ampliando, tanto é que no início eu chamava de comunicação entre cérebros. Chamava assim, ok? Mas depois eu disse, não, a coisa é muito melhor. Aí fui desenvolvendo mais o trabalho com o inconsciente, e aí nós começamos a perceber
que o inconsciente ele sabe mais da pessoa sobre a pessoa mesma. Basta a gente saber como colocar na frequência certa para conversar com ele. É como se ele tivesse realmente personalidade, ele sabe de tudo. Ele só não tem um raciocínio lógico, tá certo? Mas um raciocínio abstrato, mas é puro, de pureza. E se você estabelece essa parceria com ele, você consegue, sim, fazer um trabalho maravilhoso de ajudar o outro. Aí minha primeira experiência foi aquela em que eu estava com a paciente e eu digo, vou experimentar. E aí eu fiz a PDI, fiz a parceria com o inconsciente da cliente e ele me disse qual era o problema dela, onde estava, quando foi gerado. Ele me disse tudo. Eu pedi para ele fazer uma investigação profunda nos arquivos do inconsciente dela. Ele prontamente fez toda a pesquisa e me fez uma leitura psíquica do que estava acontecendo. É como se ele fizesse um mapa para mim trabalhar. Eu digo, opa, que maravilha. E o senhor se deparou com isso e como é que foi? Como que o senhor ficou diante dessa situação? Pois é, diante da primeira experiência, eu fiquei encantado, mas eu não quis parar por aí, não achei que era o suficiente. Eu comecei a trabalhar, comecei a pesquisar outras questões. Aí fui tentar aplicar isso em várias vertentes, né, de conflitos, várias vertentes de situações terapêuticas que foram necessárias. E assim, dessa forma, até que nós chegamos a determinar, né, dar um nome como ressonância psicoterapêutica. O que é, então, uma ressonância psicoterapêutica? É uma intercomunicação entre inconscientes de pessoas via ondas cerebrais. Por quê? E aí, como é que eu sintonizo à distância? Primeiro, estavam trabalhando só presencial. Depois, nós começamos a ampliar, trabalhar com o inconsciente de um coterapeuta para ajudar uma pessoa que está à distância. Uma pessoa que está em coma e outras coisas mais. Então, desta forma, nós fomos ampliando esse universo de possibilidades de trabalhar com o inconsciente das pessoas. Porque existe uma malha magnética, ok? Nesse campo magnético, existe uma malha magnética, onde, segundo Jung, todos os inconscientes estão interligados. Basta cada um na sua frequência, você consegue, então, trabalhar e localizar a pessoa, o inconsciente daquela pessoa, o inconsciente coletivo, não importa a que distância esteja, e fazer um trabalho maravilhoso e muito mais rápido. Por que a ressonância PDI é mais rápido do que as sessões de regressão e outras sessões? A sessão de regressão ela é eficiente. A única diferença é que, às vezes, você tem que trabalhar com as resistências do teu cliente. Entendo perfeitamente. A técnica é excelente, tá certo? A sessão de regressão é excelente, ou hipnose de regressão. O grande problema é que você tem que trabalhar com as resistências do teu cliente, você está trabalhando com a personalidade, a cognição da pessoa. E nós sabemos que o inconsciente, a estrutura psicológica da gente, é regida pelo instinto de preservação. Às vezes tem conteúdos que é muito forte, aí ele não deixa vir toda a carga, vem pouquinho. Vem hoje, vem amanhã. Às vezes tem sessão de regressão, que às vezes a pessoa, você está vendo que ela não vai aguentar aquela carga. Você tem que afastar a pessoa, dar um tempinho, tá certo? Trabalha ele afastado, depois você encaixa novamente, ok? E com isso, às vezes pode ficar uma sessão, 2, 3, 4, 5, 6, tudo vai depender da resistência da pessoa. Mas quando você trabalha com a ressonância direto com o inconsciente da pessoa, lembre-se bem, o trabalho é feito com o inconsciente da pessoa. Também se o inconsciente da pessoa autorizar. Então, é isso que eu quero saber. Isso, não há invasão. Então, essa autorização, como é que funciona, doutor Dalino? O senhor falou 3 coisas que talvez as pessoas que estejam nos ouvindo não saibam o que é. PDI, coterapeuta e essa permissão do inconsciente. Essas 3 coisas o senhor pode explicar para nós. Então, vamos lá. O que é a PDI? PDI é uma parceria direta que nós fazemos com o inconsciente do nosso cliente. Se eu estou trabalhando com a hipnose, com a hipnoterapia, lógico, o trabalho fica bem melhor quando eu vou estar falando com o meu, ou seja, o inconsciente do cliente passa a ser meu coterapeuta. Porque ele está no plano extrafísico e ele pode ter acesso aos arquivos do próprio inconsciente e passar para mim o que é que, na realidade, qual é a demanda do conflito que a pessoa está trazendo. Entendi. Bom,
Ok, para fazer isso, eu preciso, antes de mais nada, buscar uma sintonização. Essa sintonização, quando não acontece, que é muito difícil, quando não acontece, isso quer dizer, não está autorizado a trabalhar. Ele não está disposto a fazer a parceria, pelo menos naquele instante. Aí cabe a nós perguntarmos se a frequência está baixa. Aí vamos trabalhar elevando a frequência. Nós vamos verificar se o trabalho está sendo correto. Se não estiver sendo correto, ele para também. Nós dependemos de um bom treinamento do profissional para trabalhar com a ressonância PDI. Ok? Não é simplesmente assim, vou fazer... Não, não é assim. Precisa de um bom treinamento. O treinamento, o curso, a formação, a pessoa tem que se habilitar como trabalhar, usar o consciente do cliente como parceiro. Ao desenvolver essa técnica, simplesmente com a PDI, aí nós avançamos. Vamos trabalhar com um coterapeuta. Quem é o coterapeuta? É uma pessoa que eu vou hipnotizar no consultório e vou afastar o consciente dele, as frequências beta dele vai ser afastada, e vamos trabalhar com o inconsciente da pessoa, ou seja, a pessoa vai me emprestar o inconsciente dela para que eu possa trabalhar com a frequência dela para poder fazer a sintonização com o inconsciente do meu cliente. Esse é o trabalho do coterapeuta. Ou seja, na realidade, quem é o coterapeuta não é a pessoa só está me emprestando suas ondas cerebrais para me trabalhar. O coterapeuta mesmo é o inconsciente da pessoa. Entendi. Certo? Ou seja, são dois terapeutas. Eu estou aqui no físico e o inconsciente está no extrafísico. Por isso que ele sabe muito mais do que eu. Entendi. Doutor Qual foi Dalino, o senhor, era a questão do coterapeuta, né? Que eu queria saber como era. E a permissão, né? O senhor disse sobre uma permissão do inconsciente do outro, porque não é simplesmente querer acessar os conteúdos do outro, né? Existe essa permissão. Como é que funciona isso? Por favor. Porque senão fica uma impressão de que qualquer um pode acessar o inconsciente do outro, né? Como é essa permissão? Isso. Se eu estou trabalhando com um coterapeuta, mais do que nunca eu preciso dessa permissão. O que acontece? Quando eu coloco a frequência, quando eu coloco o coterapeuta no transe hipnótico, que eleva a frequência cerebral, certo? Aumento essa frequência e vou, logicamente, pedir para fazer a sintonização com o inconsciente da outra pessoa, que é meu cliente, ele pode estar no consultório, pode estar longe. Entendi. Bom, o que é que acontece? Se ele consegue, faz a permissão, se faz a conexão, já está permitido. Mas se não conseguir, já não está autorizado a fazer o trabalho. Entendi. Aí então, o senhor fica sabendo por isso, né? Pela condição de ter acesso ou não, é a permissão ou não da outra pessoa. Entendi. Quando Perfeito. não há a permissão, eu ainda quero saber do inconsciente do coterapeuta o que é que está impedindo. Se é a frequência que está baixa, vou aumentar a frequência para que, na realidade, haja permissão. Se eu aumentar a frequência e, na realidade, não houver a permissão, isso, em cada 1000 pessoas acontece um caso desse. Certo? Acontece um caso desse. Mas tudo que o nosso inconsciente quer é ajuda. É ajuda. Muito bem. Doutor Dalino, eu quero fazer 2 perguntas que são muito comuns, né? Independente de ser a ressonância, são muito comuns. O que é um conflito? Como é que ele se estabelece? Como um conflito? O que é um conflito e como ele se estabelece na consciência? Na parte emocional. Como ele se estabelece? Bom, no início nós parece que falamos alguma coisa, né? Sobre o conflito. Ok. Então, nós falamos que o conflito, toda vez, o conflito ele tem várias vertentes, mas vamos dizer assim, um conflito que é emocional, um conflito que é social, um conflito que seja pessoal. Cada um tem sua forma como desencadeia. Mas, vamos dizer assim, um conflito social, a divergência de ideias. Ele tem uma ideia, não está batendo com a do outro. Mas ele pode entrar no conflito. Porque, na realidade, se ele trabalha no ambiente e há essa divergência de ideia, isso gera um conflito. Né? Um pessoal, ele pode ter dificuldades de resolver determinadas situações.
não saber ou ter dificuldade. Que dificuldade? Por exemplo, ele pode estar diante de uma determinada situação e ele não saber interpretar aquela situação. E por não saber interpretar, ele pode até gerar uma opinião diferenciada dos demais. Aí bate no social também, se ele estiver no grupo. E o emocional? O emocional é tudo aquilo que não consegue externar. Esse acho que é o mais forte, né? Que a gente vivencia com mais intensidade, não é? É aquilo que você não consegue externar, que é explodir. Externar seria um sinônimo de explodir, você implode. E se você implode, então é problemas mais para frente. Muito bem. Agora sim, e um trauma, doutora Idalina? O que é um trauma? Como que ele se estabelece? Bom, um trauma, assim como o conflito, tem várias vertentes. Um trauma pode ser um trauma físico, pode ser um trauma psicológico, pode ser sei lá, tem várias vertentes do trauma. Vou dar um exemplo do trauma como cada um de nós enfrentamos. Vamos dar um exemplo muito comum em terapia. Trauma, uma fobia. Uma pessoa, uma criança, geralmente todos nós temos traumas. Todos nós temos traumas e conflitos. Cada um administrando da melhor forma possível. Aí essa criança, quando ela era criança, ela viu uma situação lá de um rato. Um rato grande que por algum motivo se assustou e ela também se assustou. Ora, esse trauma psicológico dessa criança foi algo que não era comum. Foi algo que não era comum. Então, o que acontece? Foi uma carga, um impacto muito grande que a estrutura psicológica dele não soube como resolver. Automaticamente, aquela imagem daquele rato vai ficar distorcida. E, a partir daquele instante, ele vai passar a ter medo de rato. Isso é um trauma, tá? E, na realidade, para ele, isso é um trauma que, para ele, é um trauma muito forte. Bom, mas acontece que ele, na mente dele, a imagem do rato parece um monstro. Na mente de uma pessoa que não teve o trauma, é uma imagem normal. Mas se ele vê qualquer imagem, vai ver sempre um monstro. E aí, cada vez que ele enxerga, que é pela parte intelectiva, ele enxerga pelos olhos, seja como for, ou a imaginação do rato, vai disparar aquela carga que ficou lá reprimida, aquela carga emocional negativa, agregada à imagem do rato. Então, um trauma como esse, nós podemos dizer o seguinte: a terapia trata isso com maior facilidade. Entendi. Porque vai sempre pegar a parte intelectiva, que é o registro da experiência, mais a carga emocional, que causou o trauma, e juntar os dois e fazer a descarga, a catarse de toda essa carga, aí limpa o registro e a imagem conserta. Entendi. Agora sim, doutora Idalino, trauma e conflito, eles são praticamente a mesma coisa com desdobramentos? São diferentes? No que eles se aproximam e no que eles se distanciam? Como é? Ok. Trauma e conflito. Nós podemos dizer que um trauma pode gerar um conflito também. A pessoa pode viver os dois focado no mesmo ponto. Não pode viver os dois ao mesmo tempo. Vou voltar a dar um exemplo que realmente eu falo sobre trauma e conflito. A pessoa trabalha numa empresa e ela tem, dentro da empresa, alguma divergência com o colega, em opiniões do colega. Né? E, pior de tudo, que o colega sempre vence as ideias. Nessa divergência, ela está sempre sofrendo com isso. Mas só que, imagina, mas se essa mesma pessoa, essa divergência de ideias, ela sofreu um trauma durante o seu crescimento, um pai muito castrativo, um pai muito severo. Então, o que vai acontecer? Quando na empresa, o chefe da empresa, chefe da seção dela, pode ser um cara severo também, ela pode projetar isso. Então, ela tem duas coisas vivendo ao mesmo tempo. Tanto o trauma, quanto o conflito, que ela não consegue se relacionar socialmente, porque divergem ideias. Então, ela vai ter o conflito, ela vai ter o trauma que ela está projetando, tá, no seu chefe, que seria a figura do pai. Então, ela vai ter as duas coisas. Então, eu lhe pergunto, dentro da sessão, ela teria o conflito, que é a forma como se relaciona com as pessoas, Sim. E teria também o trauma com o seu chefe. Então, nós podemos dizer o seguinte: os dois são diferenciados. Agora, geralmente o ser humano tem os dois. O trauma e o conflito.
Isso Estou quer dizer falando que a de um qualidade trauma, de vida é é zero. comprometida. É. Agora, não tô nesse caso aqui falando de um trauma de um acidente. É Sim, diferenciado. Tá? Estou dando um sim. exemplo comum entre conflitos Questões emocionais, no né? mesmo ambiente da mesma pessoa. Uhum. E a qualidade de vida da pessoa é horrível. E atrapalha a vida da pessoa, atrapalha o crescimento da pessoa. Tá certo? Seja com conflito, seja com trauma, ou seja com os dois. Entendo. Precisa de uma terapia. Não tem, Eu não vou tem fazer mais outra jeito. pergunta. Vou fazer outra Passa, pergunta. Eu estou cheia de perguntas hoje, doutor Dalino. passa mesmo. Se eu não Na souber, eu chamada, faço para você responder. na chamada do vídeo, né, que eu fiz para convidar as pessoas para assistirem esta entrevista, eu falei sobre telepatia. O que é telepatia e no que ela se difere da ressonância psicoterapêutica? São a mesma coisa? Como é? Qual que é a distância e a aproximação entre elas? Ok. Telepatia. Olha só. Que é um assunto intrigante, né? As pessoas Eu já acho. ouviram falar de telepatia, mas ressonância é uma coisa Claro, mais claro. nova, né? Então, como é? As A gente duas. sempre ouviu falar em telepatia e nós sabemos que nós temos dois grandes exemplos de telepatia, né? Nós sabemos que os mestres, os chamados mestres lá do Oriente, eles usam muito a comunicação entre cérebros, comunicação à distância, mente a mente, né? Então, nós temos dois grandes exemplos. Duas grandes mulheres aqui no nosso Ocidente, que foi a Helena Blavatsky. E nós Sim, tivemos conheço. também a Blavatsky, é uma russa, e que ela, por telepatia, ela recebeu de três mestres do Oriente os livros da doutrina secreta, muitos livros. Eles de lá, do Tibete, foi o mestre Moria, o mestre Kutumi e o mestre Tekar. Os três ditando para ela aquela coleção das doutrinas secretas. Isso foi telepatia. Foi ondas cerebrais. Então, de lá, ela escrevendo. Só que a linguagem dela foi uma linguagem, por ser russa, uma linguagem um pouco complicada. Aí, uma inglesa, chamada Alice Bailey, um dos mestres, também fez a mesma coisa. Preferiu botar numa linguagem mais clara por telepatia. Então, ele de lá, do Tibete, ditando para ela aqui, no Ocidente. Ela escreveu uma coleção de 30 e poucos livros. Isso é telepatia. Então, nós diríamos o seguinte, então, telepatia é usada pelos mestres? Não. Telepatia qualquer um de nós podemos desenvolver. Quando você coloca uma pessoa no estado alterado de consciência, via uma hipnose profunda, um transe profundo, você consegue também desenvolver essa condição. Por quê? Porque todos nós estamos interligados nessa malha, nesse campo magnético. Entendo. Tá certo? E a nossa pineal que é responsável por isso. Né? Então, resultado, quando você coloca uma pessoa no transe mais profundo, você consegue ativar essa antena dentro da pessoa e estabelecer a telepatia. Bom, essa é uma coisa, é a telepatia. Agora eu pergunto, qual a relação da telepatia com a ressonância? Isso, essa é uma curiosidade grande. Isso. Ressonância. O que é ressonância? É tudo aquilo que, na realidade, ressoa. Por exemplo, nós já ouvimos pessoas com uma voz lírica, ela canta e rebenta vidros. O que é isso? Isso é ressonância. Entendi. Ou seja, as vibrações da sua voz rebentam o vidro. Ok? Se você vai ver a definição de ressonância, tanto pela física quanto pela psicologia, é exatamente isso. Aquelas vibrações, elas entram, elas ressoam, e isso acontece. Mas o problema todo é o seguinte, ressonância, que tem a ver, porque é o seguinte, a telepatia é uma ressonância. Porque lá ele emitiu uma onda cerebral, aqui estava, a pessoa estava em uma determinada frequência e ressoou e fez o quê? A chamada telepatia, a comunicação. É o emissor e o receptor, é isso? Isso. Agora Tá. eu pergunto, e o que seria a ressonância psicoterapêutica? O foco aí é a ressonância psicoterapêutica. Seria essa comunicação entre os inconscientes, ou seja, essas ondas cerebrais aplicada à terapia. Entendi. Ok? Seria esta ressonância, ou seja, o que é a ressonância? Seria essa intercomunicação entre mentes aplicada à terapia. Simplesmente a intercomunicação. Pode falar, desculpa. A intercomunicação entre mentes é uma comunicação entre mentes. Pode chamar telepatia, ok? Mas a ressonância psicoterapêutica seria tipo assim,
A base é, tipo assim, telepatia, mas aplicado à psicoterapia. Entendi. E ela fica um pouco mais ampla, é isso que o senhor quer dizer? Quer Fica dizer, mais ela ampla. acessa mais profundamente o inconsciente do seu cliente, ela acessa de uma forma mais ampla a comunicação entre os Isso. cérebros, é isso? Pronto. Exatamente. Se na telepatia eu uso para me comunicar com o meu cliente, para fazer a ressonância psicoterapêutica, eu preciso de uma frequência mais alta para aplicar na terapia, para que eu Entendi. possa ajudar a explorar os arquivos do cliente e trabalhar, ok? Usando o inconsciente da pessoa como meu parceiro. E eu acho que isso é o diferencial mesmo, né, doutor Idalino? Porque quando você Certeza? traz isso, não como uma curiosidade telepática, mas com um fim terapêutico, isso é de uma grandeza, Sim, né? Isso é um perfeito. recurso maior que você tem no consultório, Com né? certeza. Pois é, e eu Muito bom. falo isso, inclusive, nos meus cursos, no primeiro nível de ressonância psicoterapêutica, eu mostro as experiências que nas universidades já estão se fazendo com a comunicação entre cérebros, estão chamando de internet cerebral, tanto a Universidade de Israel, tem mais duas ou três universidades que estão realmente trabalhando com a comunicação entre cérebros. Eu acho que breve, breve, toda a civilização, na sexta civilização, acho que todos nós vamos estar se comunicando por ondas cerebrais. Todos Agora, assim, nós. outra pergunta, doutor Idalino. O senhor falou dessa comunicação, né, de cérebros, que é feita pela glândula pineal. Essa comunicação é feita com espíritos também? Como é isso dentro deste processo da Pronto. ressonância? É isso Veja que eu quero bem. dizer. Dentro da Eu ensino, ressonância, como é que isso ok. acontece? O que eu ensino para os meus coterapeutas é o seguinte: os coterapeutas eles não precisam ser médios, eles não precisam ter sensibilidade. Por quê? Um médio, por exemplo, seria uma pessoa ideal, mas o que é que eu evito? Eu evito quando a pessoa está num transe mais profundo, tá certo? Com aquela estrutura psicológica daquele médico, está acostumado com aquelas outras frequências, né? Então, a gente prefere pegar uma pessoa, os nossos coterapeutas, eles devem ser treinados, ok? Treinados através da hipnose, elevar a frequência para se moldar a nossa voz, a nossa vibração da nossa voz, para evitar ele num transe entrar outras frequências de pessoas desencarnadas, De ter porque interferências, não né, é a que o senhor proposta diz. da ressonância. É. Né? A Tanto é que, interferência, que o senhor chama isso? como? É como se fosse uma interferência Exatamente. no Então, processo. Tá. a gente treina o inconsciente do paciente, do nosso coterapeuta ou do nosso paciente, para só prestar atenção na sua voz. E a gente faz um acordo mesmo com ele, com o Entendi. inconsciente da Aham. pessoa. Porque, na realidade, queira ou não queira, só presta atenção na nossa voz. Se não, entra outras frequências que, na realidade, não tem nada a ver com o trabalho da ressonância psicoterapêutica. Aí passa a ser outros trabalhos. Eu tenho acompanhado, doutor Idalino, algumas lives que são feitas falando da ressonância. E eu tenho percebido, assim, tem muito estudo, né? As pessoas, os terapeutas têm feito estudos científicos, né? Eu sei Isso. que tem um grupo que hoje está editando um livro sobre isso, É. que tem uma colega de Portugal lá que escreveu um artigo, né? Isso. Que tem o pessoal que está mobilizando isso, até com acompanhamento médico, em Isso. casos mais de coma e coisas do gênero, né? Porque assim, eu Isso. acho importante a gente falar isso, porque muita gente acredita que isso é milagre, que você está fazendo milagre, que você está fazendo bruxaria, né? É, Que é é um isso mesmo. trabalho espiritual. Gente, eu estou encantada. Eu ouvi um colega chamado Humberto, que é de Campinas, ele falando, ele tem mais de 600 casos de Isso. tratamento, né? E que Uhum. com comprovações, com tudo. Então, isso Ele é é muito dedicado. desmistificar essas coisas, né, doutor Idalino? Porque Com quando você certeza. fica mistificando algo, você fica atrasando o desenvolvimento de uma Perfeito. técnica que é fantástica e que pode ajudar muitas pessoas. Assim como Perfeito. tantas outras técnicas, né? Existem outras, Claro. inúmeras Com técnicas. certeza, com Mas assim, certeza. a minha proposta de trazer o senhor aqui é de mostrar que isso
E eu sei que já existe dentro de um doutorado o trabalho científico da ressonância, né? Então, desmistificar isso para que várias pessoas possam minimamente saber o que é, né? Perfeito. Eu não digo que as Perfeito. pessoas têm que praticar, têm que fazer nada disso, mas assim, de Uhum. você saber o que é. E agora Claro. uma pergunta. Eu sei que o senhor colocou 2 módulos do seu curso de pós-graduação em terapia regressiva, 2 módulos de ressonância. Qual foi a sua proposta em colocar com tantas técnicas de terapia regressiva que ajudam o profissional a atuar e como especialista, inclusive? O que o levou a acrescentar esses 2 módulos de terapia, psicoterapia de ressonância? Ok. O que foi essa proposta sua? O que o senhor pensou, idealizou neste esquema? Pronto. Eu sou um pesquisador. E como pesquisador, assim como eu comecei com a hipnose de regressão, fazendo regressão e senti a necessidade de ampliar o trabalho e trazer uma regressão indireta, foi o que aconteceu. A ressonância nada mais é do que uma regressão indireta. E o que Então, diferencia uma direta de uma indireta? O que o senhor vê aí como diferencial? pronto. Direta. Quando eu faço direto com o meu cliente. Então, eu estou fazendo a regressão direta. E quando, na realidade, eu estou fazendo através de um coterapeuta, eu estou fazendo uma regressão indireta. Percebe? Então, se eu, na realidade, vi o benefício que os terapeutas de regressão trabalhar também, ampliar seu campo de trabalho, trabalhar também com a regressão indireta, por que eu não colocar? Por que eu não colocar, também ensinar eles? Então, os nossos cursos de pós-graduação hoje, em regressão, a pessoa aprende a trabalhar com regressão direta e indireta e também PDI. Então, ficou mais amplo. Ele pode trabalhar com regressão direta e pode trabalhar com a indireta. Essa foi a necessidade, de ampliar, fazer um curso diferenciado. Ok? Esse foi o objetivo. Doutor Dalino, eu sou muito grata do senhor estar aqui hoje participando com a gente, né? E que as pessoas saibam que o senhor vai estar aqui no chat respondendo perguntas enquanto elas assistem, né, a sua entrevista. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo. E, se possível, porque eu sei que o senhor é adepto da meditação. Tem algum exercício que seja rapidinho, mas que seja eficiente para que essas pessoas possam fazer com a gente? Pois é, nesse momento de pandemia, o melhor que nós precisamos fazer é aquietar a nossa mente. Quando a gente aquieta a nossa mente, a mente clareia. Portanto, basta sentar em um lugar quieto, vamos botar uma musiquinha de fundo, senta, fecha os olhos e presta atenção só na respiração. Só isso e mais nada. Porque você está dando um trabalho, uma obrigação para a mente consciente, enquanto ela está focada na respiração, todo o seu corpo relaxa, percebe? E você, com isso, clareia a sua mente. Então, para esses momentos difíceis, nada melhor do que centrar a nossa mente, porque a nossa mente é uma mente muito, se passando mente de macaco, ela é muito rápida. Se você der trela, realmente você se congestiona. Melhor, senta, ok? Bota uma musiquinha de fundo, fecha os olhos e só presta atenção no umbigo, indo para frente e para trás. Só isso. Só foca a sua atenção aí. Isso deixa você em paz e tranquilo. Muito ok? bem. Então, assim, vamos agora fazer este exercício de observar a sua respiração com esta musiquinha de fundo que a gente tem agora. Observar a sua respiração. Quer que eu faça? Ótimo. Eu quero que o senhor faça com a gente. Faço, sim, vamos lá. Tá? Por favor. Ok. Então vamos lá. Vamos sentar bem mais confortavelmente possível e preste atenção na minha voz. Preste atenção no local que você está sentado. No espaldar da cadeira, encostando suas costas, seus quadris, seus pés apoiados. E agora toma 3 respirações profundas. Após as 3 respirações, agora observe o movimento do seu umbigo. Frente, para trás. Respire normalmente, só preste atenção. Observando o movimento da sua respiração.
Observe que, à medida que você presta atenção a este movimento, vai surgindo uma sensação agradável de bem-estar. Você vai tomando consciência do seu corpo, dos momentos que estão no seu corpo que te incomoda, vai relaxando, vai soltando. E observe como é gostoso. Como é gostoso desligar-se dessas coisas do mundo, dessas coisas que são bonitas para os olhos. Mas comece a observar cada vez mais o movimento da sua respiração e o movimento do seu umbigo. Observe que sua mente vai ficando mais clara. Você vai sentindo uma sensação maravilhosa. Se você ainda quiser, preste atenção. Veja o que é mais fácil para você. Ouvir ou sentir as batidas do seu coração. Observe. Observe. Se você sente que é melhor ouvir as batidas do seu coração, ouça e conte. A cada batida, conte mentalmente números de 1 a 50. Se você acha que é mais fácil sentir, preste atenção ao movimento do coração e conte também de 1 a 50. E à medida que você vai contando, observe que a sua corrente sanguínea vai fluindo pelo seu braço esquerdo. A cada batida do coração, imagine a corrente sanguínea fluindo pelo seu braço esquerdo, vindo até a ponta dos dedos e voltando. Comece a observar o que você vai sentindo no seu braço esquerdo, fisicamente. Uma sensação gostosa. Uma sensação maravilhosa. Alguns chegam até a sentir peso, mas é um peso agradável. É um peso que relaxa todo o corpo e clareia a mente. Sinta isso. Sinta isso. Observe que é gostoso. Sentir um bem-estar como você nunca sentiu antes, vai surgindo ele e vai aumentando a cada respiração. A cada instante que você foca esse fluxo sanguíneo fluindo pelo seu braço esquerdo. Observe que é um bem-estar muito grande. E assim, quando você quiser parar, é só tomar 3 respirações profundas. Pode abrir os olhos. E observe que dá uma acalmada, uma sensação no braço esquerdo gostoso. Algumas pessoas sentem peso no braço esquerdo, outros sentem formigamento, outros sentem anestesia. Não importa, é a manifestação do seu inconsciente. É como se o inconsciente está permitindo. Isso acalma muito a mente. Muito Okay? bem. Doutor Dalino, eu sou grata, eu experimentei o exercício assim junto com você. E é muito bacana. Então, eu quero pedir para que você, diante desse exercício que acalma a sua mente, que você faça uma ressonância com a paz, com o amor, com a alegria, e que a sua vida seja em ressonância com esses estados, né, de melhor qualidade de vida. Só quer colocar mais alguma coisa, doutor Idalino? Eu sou tão grata de o senhor estar aqui, muito grata. Eu só diria o seguinte: se alguém aqui tem que agradecer, quem se agradece essa pessoa sou eu. Por quê? Pela oportunidade, por esse convite maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que é você, essa pessoa que, na realidade, tem todo esse carisma, tem todo esse potencial maravilhoso. E, para mim, é uma honra muito grande atender o seu convite e estar aqui. Obrigado por tudo. Gratidão. Muito obrigada mesmo.
Um beijo para você que está nos ouvindo. Um beijo para o doutor Idalino. E muita paz para todos nós. Amém. Tchau. Tchau, tchau.